mais um programa Biowoman no ar. O programa Biowoman, vocês já sabem, aborda tudo relacionado ao universo feminino. Aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Gabi Oliveira, fisioterapeuta, terapeuta integrativa, vai nos trazer muito conteúdo. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Que bom te ter aqui, prazer te receber. Prazer é todo meu. Nós que já conversamos num outro momento sobre fisioterapia, sobre terapia, né? Todo mundo precisa de terapia. Sim. Eu gostaria que tu te apresentasse pra gente. Quem é Gabi Oliveira? Então, sou Gabi Oliveira, fisioterapeuta há 15 anos, né, formada pelo IPA. Comecei a minha trajetória com essa troca positiva, que a fisioterapia é maravilhosa, né? E a fisioterapia foi me despertando, né? Então, através do toque, eu tinha muitas sensações, eu descobri muitas coisas de mim mesma e até de outras pessoas. E assim eu fui entendendo esse meu dom, né, através do toque, que foi estimulando, foi ajudando muitas pessoas, né? E esse processo de despertar, geralmente, ele é muito intenso, né? Ele é muito desafiador também. Então, eu tive que mergulhar, né, em mim mesma para me conhecer. Então, o meu processo, ele começou basicamente, né, de despertar para a espiritualidade. Eu já tinha o toque que me despertava, mas eu não me entendia, né, com esse... O toque que tu diz é o É o toque toque mesmo. na físio mesmo, tocar nas pessoas e Sim. entender ali, né, o que está acontecendo, o que é realmente. E o meu processo, ele começou até bem intenso, porque foi através de uma transição capilar, onde eu tive que aprender a me conhecer, né? Então, hoje a minha base de trabalho é autoconhecimento, porque eu comecei assim, né? Então, eu sou para-raio, assim, de muitos processos, porque eu consigo explicar algumas coisas, porque eu senti. Então, me conhecendo, né, uma mulher preta, despertando, tendo que se identificar, né, com todos os seus fatores, foi um processo delicado, mas muito importante para minha trajetória, né, para o meu andamento hoje, né. Então, o que que eu fiz? Eu acabei indo estudar muitas técnicas, né, então eu sou mestre em Reiki, eu sou Theta Healer, eu trabalho com mesa quântica, eu trabalho com apometria, porque são técnicas que me auxiliam a tratar. O que é Theta Healer que eu não conheço? Theta Healing é uma técnica que trabalha as crenças, né? Então, a gente identifica crenças limitantes, acessa um outro plano, né, para conseguir identificar, liberar e transmutar essas técnicas. Ah, legal. Então, são técnicas intensas, né, e são técnicas que têm resultados maravilhosos, né? Então, eu sou suspeita, obviamente, né, mas eu trabalho com técnicas que eu acredito que tenham resultado, assim, porque... Estamos numa vida muito corrida, né? Então, tudo que puder ajudar de maneira mais específica ou mais dinâmica, eu acredito que seja o ideal. Sim, tu trabalha com cura. Com cura. Então, hoje, o que que eu faço? Eu linko o que é físico e o que é energético. Então, eu consigo ter, pela experiência, né, pela minha formação, identificar alguns fatores. E, se não for físico, a gente trabalha com a parte energética. Então, eu faço essa conexão, né, dessas duas partes, porque eu sou essa pessoa que... vou identificando, né? Então, eu vou só mergulhando aonde eu acredito que seja o ideal para a pessoa, né? Ah, entendi. Muito legal. E tu é empreendedora também, tu tem o teu espaço, né? Isso. Tenho meu consultório, né, para fazer os atendimentos, tanto da fisioterapia quanto das terapias, né? Atendo também online, porque tem muitas pessoas de fora que precisam desse auxílio, dependendo dos lugares não existe, né? Essa procura ou essa demanda, né, nesse lado. Então, atendo muitas pessoas fora do país também, que, graças a Deus, consigo ajudar bastante, né? Então, são pessoas muito fiéis, assim, também, que eu tenho de fora. Porque a energia não tem limitação, né? Então, a gente consegue chegar em mais pessoas também dessa maneira. Então, eu faço uma orientação, onde eu consigo identificar algumas questões, né? Então, como a minha... ideologia é muito a partir do autocuidado e do autoconhecimento, principalmente. Então, eu gosto muito de passar atividades, exercícios, para as pessoas se conhecerem mesmo, né? E conseguirem sair de um padrão A para ir para um padrão B. E entendendo o seu processo, para não ficarem reféns de oráculos, de questões que às vezes não vão auxiliar nesse processo de se conhecer, né? Que é o meu objetivo, né? Sim. E aí, a tua formação, então, é em fisioterapia. Isso. Isso veio primeiro? Sim, com 16, 17 anos, eu nem
Eu acredito que eu fui escolhida, porque eu nem me lembro de olhar outro curso, né. Eu acabei fazendo vestibular, tipo assim, vou fazer. Passei em 2 e acabei entrando, então só foi, sabe, o processo foi muito fluido. E super me identifiquei, assim, então, desde o início, sabe, eu não lembro, assim, de nenhuma outra opção, né. E aí depois eu fiz pós-graduação em dermatofuncional, que pega a parte estética da fisioterapia, Olha que e legal. então eu trabalho com isso também, então eu vou, Gostamos né, muito. vou fazendo Legal. essa. E aí depois veio a parte então energética da terapia, e para isso tu fez algum curso, tu tem alguma formação nessa área ou foi só inspiração divina mesmo? É que durante a fisioterapia eu atendi muitos anos domiciliar. E aí eu tocava nas pessoas e sentia os processos, sentia o que estava acontecendo e às vezes eu falava coisas que as pessoas, como assim? Eu nunca falei isso para ninguém. E eu ficava um pouco constrangida, né, e me achava um pouco invasiva até de falar algumas coisas, né. E depois eu fui entendendo que era uma maneira de auxílio, né. E às vezes eu trancava e a fala saía, eu: "Como que eu tô falando se eu não estou falando?". Então eu ficava super confusa, né. Então por isso que eu resolvi estudar até para entender o que eu sentia, para não acabar, né, ficando perdida ou até confusa, né, com o que é real, o que não é, né. Então essas técnicas elas me ajudam, né, a identificar e a tratar. Então por isso que eu fui estudando técnicas diferentes, mas que abordam fatos profundos, né, fatos intensos. Então eu sou consteladora familiar também agora, então a gente consegue entender. Porque eu parto do princípio assim, ó, tudo que eu sinto tem um início, e geralmente esse início é na base familiar ou ancestrais. Então a gente entende que é tudo para trás, não é agora. Agora a gente expõe, né, o que a gente precisa melhorar. Então, Sim. por isso que é importante saber ou ter técnicas que auxiliam a pessoa a entender o que ela está passando. Então, está tudo confuso. Por quê? Vamos olhar para isso, né? Então, eu já identifico pela técnica como que eu consigo chegar nesse ponto, né? Então, é por isso que eu fui estudando as técnicas, né, específicas, assim, que eu fui acreditando. Algumas eu já fiz, né, por exemplo, o meu processo em 2022, onde eu decidi passar o ano estudando, eu comecei com registros akáshicos, que são leituras da alma. E nesse atendimento foi passado que eu vim para cuidar e para tratar o esgoto das pessoas, foi passado assim Meu para mim. Deus do céu. E aí eu fiquei super, assim, confusa, como se faz, né. Sim. Então era uma informação muito grande para um processo que eu não sabia por onde começar. Então eu fui devagarinho, né, estudando uma coisa, estudando outra, e eu fui vendo que eu dava para fazer o meu atendimento, né. Então hoje eu desenhei um atendimento que eu considero ideal para auxiliar as pessoas, né. Sim. E além disso, tu tem que te blindar, né? Porque para Sim, tratar com a energia alheia, e sim. isso não é só na parte da terapia em si, mas tu como fisioterapeuta tá em contato com a pessoa, como tu fala, tocando na pessoa, né? Sim. A energia ali tá fluindo, né? É. Eu gosto muito de ferramentas, assim, cristais eu uso, né, banhos energéticos, né, meditações guiadas, né, então eu gosto muito, assim, dessas ferramentas, são as principais que eu uso, né, aí tem das crenças individuais, né, se gosta de algum lugar, receber um passe num culto, eu considero tudo que faz bem, né, ideal, assim, para inserir na rotina. Então acho que a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue entender as ferramentas ideais que nos auxiliam na caminhada, sabe. Por isso que o meu ponto é: vamos nos conhecer para que a gente consiga identificar o que faz bem. E é o que eu digo, né, para as pessoas que eu atendo e tudo mais. Quando alguma coisa não tá legal, se eu sei que se eu ouço Beatles, por exemplo, eu fico bem, então a gente já tem um caminho. Então eu me conheço a ponto de saber que aquilo me ajuda, então a gente sabe que tudo é energia, tudo é uma frequência que a gente precisa levar. Então, se eu boto uma roupa colorida, já dá uma diferença no meu dia. Se eu acordo e ouço uma frase positiva, uma meditação guiada, né, se eu escuto alguma coisa legal, já faz o meu dia diferente, até o dia de sol, né? Pegar um pouquinho de sol já faz toda a Sim, diferença no nosso energia, né? dia, exatamente. Então, são essas saídas mais simples, né, que a gente pode inserir no dia a dia, mas que vão fazer diferença, com certeza. Muito bom. Na área de fisioterapia, tu trabalha especificamente em alguma área? Tu trabalha mais, tu falou que tem especialização em dermatoestética, né? Uhum.
E mais alguma outra área? Como é que é no consultório? O que te procuram para o que exatamente? A tua procura maior é para quê? No consultório eu trabalho assim com terapia manual, então eu trabalho com dry needle, que é agulhamento a seco, com ventosas, né, com bandagem funcional. Eu trabalho mais na parte da traumato, né, trabalho bastante também prevenção de dor, né, nessas questões mais específicas assim, sabe? E também na prevenção, né, então indicando, né, como melhorar, como auxiliar, então tudo isso também faz parte do processo e a parte estética também, né, então tratamentos para gordura localizada, né, drenagem linfática, coisas nesse sentido também. Certo. E na área de terapia, as pessoas te procuram mais para quê? Porque as pessoas quando vão procurar um terapeuta, elas estão com problemas, né? Sim. A maioria das Então, pessoas, às vezes, até quando vão para fisioterapia, como eu tenho esse meu dom que eu toco, já ficam, né, impressionadas, porque às vezes não é físico, né? Então, por mais que a pessoa vá, tem essa sou eu, né? Então eu não consigo desmembrar, né? Mas procuram mais hoje pela terapia, né, pelas terapias em si, porque eu começo com uma orientação, né, então é um atendimento mais completo em que eu consigo direcionar alguns pontos. Então, como existe essa melhoria na maioria das pessoas, né, que são os relatos que eu recebo, então isso facilita também o processo de entendimento, porque às vezes uma dor, ela não é física, é um padrão, é uma energia estagnada, é uma crença limitante. Então, por isso que esse meu primeiro atendimento geralmente é uma orientação espiritual, assim, para entender o que é o quê. a gente tem que tratar a vida como um todo, né? Eu Isso. digo que são os pilares da vida, né? Uhum, O físico, o espiritual, o emocional, o psicológico, o uhum. financeiro, todos Sim, esses, né? Então, a ideia é conciliar tudo em equilíbrio isso. para que sejamos felizes, que é o que todo mundo quer, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí tu usa algum tipo, digamos que eu quero fazer uma consulta contigo porque eu tô com um problema lá emocional. Uhum, Eu acredito que se o emocional não tá bem, o restante todo, né, porque tu uhum. perde o foco. Sim, Então, eu acredito que a maioria das pessoas venha em função do emocional, sim. né? Aí, como é que tu começa, assim? Por onde tu começa? É lógico que é individual, né? Uhum, Depende de cada caso. Mas hoje eu vejo que, inclusive, os grandes coaches, eles têm essa preocupação com o uhum. espiritual, Sim, com o físico, com o emocional, com o psicológico, né? As pessoas querem estar bem no todo, é o uhum. conceito de saúde, Sim. né? Bem-estar físico e mental. Hoje temos, assim, até a Sociedade de Cardiologia, né, teve um congresso há pouco tempo falando do emocional, né, na interferência que isso dá na saúde física, então sim, é muito importante. O meu trabalho, eu começo mapeando a energia pelos chakras, porque isso já nos desenha o que está precisando mais de um olhar mais aprofundado, né, então tem essa escuta, né, mais sensível, né, onde eu consigo identificar se é físico, se é energético, né? E depois então eu faço esse mapeamento, né, com o pêndulo da energia dos chakras, e depois eu começo a orientação. Eu utilizo também às vezes o baralho cigano, porque eu tenho esse dom desde pequena, né? Então eu tive que aceitar, Isso porque tudo numa única sessão, numa única sessão, aham. conforme tu vai vendo necessidade. Isso, daí eu vou fazendo toda uma leitura e um direcionamento. A partir desse direcionamento, eu faço anotações em que eu vou fazer indicações depois, em que eu vou te indicar, né, um tratamento energético, vamos pensar assim, tá? E esse tratamento pode envolver banhos, uso de cristais, né, proteções no geral, né, trabalho de repetição, alinhamento sistêmico, eu também utilizo bastante, porque dependendo do problema, eu sempre vou olhar para trás. Por exemplo, eu tenho problemas financeiros. Ok. Aí a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para o pai, a gente vai olhar para os ancestrais. Onde está começando isso? Eu não falo com meu pai. Então, tu nega metade de ti. O teu lado racional, o teu lado de aterramento tá fraco. Então, como eu vou ter dinheiro se eu preciso dessa firmeza, né? Ou então meus parentes faliram. Então, tu já tem uma tendência a honrar esses familiares. Então, daqui a pouco, como que tu vai ter um negócio, lucrar com esse negócio, se tu tem ali a criança? Como é que eu vou ter se eles perderam? Então, eu vou fazer que nem vocês, eu vou perder também. Então, a gente precisa identificar alguns padrões para trás. Então, hoje, como eu sou consteladora, eu acabo utilizando essa parte sistêmica também, né, para avaliar, ou questões mesmo que a pessoa traz, né? Porque existem
4 tipos, né, de crença: crença de alma, crenças de vidas passadas, adquiridas por familiares e nossas mesmo, que a gente, de comunicação, né, de tudo que a gente está acessando, né. Então as mídias, às vezes, fazem a gente criar algumas crenças, né. Então a gente tem 4 níveis de alma. Sabendo disso, a gente identificando, a gente consegue liberar essas crenças e transmutar. Por exemplo, isso é o Theta Healing, né. Ou então a gente pode usar técnicas mais profundas, tipo a mesa quântica, que trabalha por 3 meses a energia da pessoa. Então o que que ela faz? Ela identifica se tem questões até mais densas, tipo obsessores, trabalhos, essas coisas. A mesa trabalha com isso. Tem a apometria, que é uma outra limpeza também profunda, e elas são muito próximas, mas uma aprofunda mais que a outra, né. Então é saber dosar essas questões. A apometria é mais profundo do que mesa Não, a quântica? mesa é mais profunda, que a mesa A trabalha mesa. por 3 meses, né. A apometria é um trabalho que pode ser feito de 7 em 7 dias, mais para questões de saúde, né, mas geralmente uma vez por mês, porque na apometria, no meu caso, eu tenho clarividência, então eu enxergo, né, e tem aí uma limpeza mais específica para o teu campo, né. A mesa quântica é uma ferramenta, é um tabuleiro com vários símbolos, né, que algumas religiões usam, mas ela não tem ligação com nenhuma, mas é um trabalho de limpeza profunda, né. Então por isso que a gente consegue identificar muitos pontos ali. Então a mesa tem uma egrégora espiritual e mais as ferramentas que trabalham para a tua limpeza, mas aí são ferramentas específicas. A apometria são limpezas que abrem pro teu campo, o que é de merecimento teu para aquele momento. E aí é passado um relatório, onde eu te digo o que foi trabalhado, né, o que foi limpo nessa sessão. Nossa, que legal. E isso pode ser presencial ou online? É, geralmente a mesa e a apometria eu faço à distância, porque exige muito da minha concentração, então eu não interajo, né. Então alguns desses trabalhos eu prefiro fazer individual, porque às vezes é mais intenso, assim, se ficar dispersando, sabe. Porque daí, o que que acontece? Qualquer brecha que a gente abra num processo de cura, podem vir energias que a gente não tá querendo, né. Então por isso sim, precisa de muita blindagem, muita concentração, né, essas questões todas. Daí é melhor, às vezes, eu prefiro fazer sozinha, daí vai de profissional para profissional, né. Tem pessoas que trabalham, presencialmente, tipo com a apometria, com a mesa, eu já faço mais à distância. Uhum, legal. Eu já tô querendo tudo. Posso marcar minha consulta? Sim, com certeza, né. Como tu vê, assim, essa questão agora, das igrejas, né? A gente sabe que religião depende de fé, Uhum, né? Mas, no momento atual, a gente tem um boom de igrejas boutique, digamos assim, uhum, né? Lá no auditório, lá no teatro, lotada de gente bonita, postando que tá lá, tal, postando de manhã devocional. Como tu vê isso? Eu, tá, vou te dar o meu parecer. Eu acho que tem certas coisas que não precisam ser postadas, uhum, né? E espiritualidade é uma delas. Não quer dizer que tu não vá colocar uma mensagem, não quer dizer que tu não vá colocar um pensamento, algo que veio na tua mente, né? uhum, Mas eu vejo isso mais como, tipo, quase um networking. uhum. É, o que eu percebo é, assim, que as pessoas hoje em dia, elas estão precisando muito de atenção, né. Então às vezes é uma maneira, pode ser um pouco torta, de tentar chegar em outra pessoa, mostrar quanto aquilo está fazendo bem, né. Então o que que acontece basicamente nas igrejas, assim, é um segmento que ele vai te ajudando a pensar diferente, a pessoa vai se conectando com aquilo e vai enxergando aquilo como uma verdade, como algo que é interessante para si, né. Algumas coisas, como acho que em todas as religiões, né, não vão ser tão corretas ou ideais, vamos dizer assim, mas Sim. eu vejo muito essa questão das pessoas, de uma certa até carência emocional, de precisar se conectar com algo e precisar provar para o outro quanto aquilo é importante, quanto aquilo é interessante, quanto aquilo tem que ser feito, né. Por isso que eu já acredito mais nesse processo do autoconhecimento, que é algo individual, que é algo necessário, né, que é algo que vai despertar as pessoas, né. Então, não adianta, assim, qualquer questão ligada à espiritualidade é individual. Então tu até pode estar em algum lugar, mas tu tem que ter o teu Tu entendimento. tem que estar concentrado, Tem né? que É estar, o mínimo. então é isso que está faltando. É que assim, ó, o processo de autoconhecimento é muito difícil. Ele é muito delicado, ele é muito intenso. Nem todo mundo está pronto. Como tu falou, é um processo, né?
Então, às vezes, é mais fácil tu ter a ajuda de outra pessoa e ficar conectada com aquilo do que mergulhar nas suas Eu acho que emoções, né? muitas vezes o que a gente posta, né, inspira. Muitas Exatamente. vezes até sem saber. A Isso. gente tá postando alguma coisa lá, tipo eu, tá? Eu treino todo dia. Uhum. Eu faço questão de postar, Sim. porque eu gosto de mostrar a minha determinação para isso. Uhum. E eu sei, já tive muitos feedbacks, que isso inspira outras pessoas. Muita gente, Mel, comecei a treinar por causa tua. Gente que eu conheço, assim, mas mal vejo, eventualmente vejo. Mel, comecei a treinar por causa tua. Ah, tu treina todo dia mesmo, sabe? Então eu acho assim, ó, tem coisas que realmente inspiram. Sim. Né? Mas, por outro lado, a gente não pode ficar se baseando na vida alheia, Uhum. porque o Instagram só mostra a ponta do iceberg, Sim. né? A gente mostra o que é ali, né? Exatamente. Então não dá muito para se basear nesse sentido. E eu também acredito que nós temos que buscar a cura para todos os pilares da vida. Considero o teu trabalho muito importante nesse sentido, né? Tanto a parte de fisioterapia quanto a parte de terapia integrativa. Deixa uma dica pra gente. Se tu quiser juntar a terapia com fisioterapia, se tu quiser fazer, dar uma dica mais relacionada à terapia integrativa, o que tu diria pra gente? Eu diria assim, ó, Dica de dia a dia, assim. dia a dia. A parte mais prática é respiração. Respiração é um exercício maravilhoso, então, inspirar em 7 segundos, expirar em 7 segundos, para a gente voltar para o centro, né? Para entender o que realmente. Voltar para a presença, né? Porque a gente faz tudo tão rápido, tão no automático, que às vezes esquece de respirar. Às vezes a gente esquece de olhar o prato da comida e entender que aquilo está nutrindo. Não, a gente só está comendo rápido, né? Então, a respiração eu acho essencial. Então, para e respira. Para e respira, né? Eu acho que isso é fundamental. E na parte das terapias, eu gosto muito de indicar, assim, ó, um autocuidado por semana mais simples. Então, anotar assim, essa semana eu me disponho a fazer tal coisa. Pum, check. E um autocuidado mais elaborado uma vez por mês. Por quê? Porque é um momento que tu vai te dedicar para ti mesma, para fazer aquilo que tu goste. Então, assim, eu vou comer uma pipoca, eu vou no cinema sozinha, eu vou andar de bicicleta, vou caminhar, qualquer coisa simples. Fazer uma coisa Pra pra si, ti, contigo. exatamente, para te nutrir, sabe? Para te deixar bem, para fazer alguma coisa daqui a pouco a tua criança fazia e tu não faz mais hoje, porque a vida tá, né, exigindo demais, né? Então, isso eu acho que é algo muito interessante, assim. E também as meditações guiadas, sabe? Eu sou super fã das meditações guiadas. Eu sempre boto antes de dormir. Então, deixa ali tocando. Se pegar no sono, não tem problema, porque o teu subconsciente vai estar adquirindo aquela informação e vai estar trabalhando dentro de ti, sabe? Então, eu acho, como eu faço, né? Então, eu acho maravilhoso. Sim, os mantras assim. são legais também, né? São os Muda a mantras. energia, enfim. Mantras também, né? Então, eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito como sou, gruda no banheiro, num post-it no banheiro. Todo dia acorda, acessa aquela informação, né? Então, são dicas fáceis, assim, que devagarinho vai entendendo que tem movimentos, E né? vai mudando a energia, Vai né? A mudando a vibração. energia, vai mudando a energia. Excelente. Gabi, estamos chegando ao final. Tu, que é uma pessoa super espiritualizada, com uma energia incrível, Obrigada. deixa pra gente uma mensagem, uma frase motivacional que tu leve pra tua vida e que tu possa compartilhar conosco. Eu diria que se autoconhecer é um ato de amor próprio, né? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue delimitar alguns espaços, entender o que a gente gosta, o que não gosta, né? Ir cada vez mais longe, né? Então, a gente se entendendo, a gente abre portas que nem sei te dizer assim, com palavras, né? É desafiador, sim, se conhecer, é um mergulho para dentro. Faz a gente evoluir, né? Mas faz uma diferença enorme, né? Então, todas as respostas estão dentro. Então, não adianta a gente procurar elas fora, né? Por isso que é importante entender quem sou eu agora. Tá bem. Muito obrigada por ter compartilhado conosco o teu conteúdo, a tua energia. Sucesso. Obrigada. E tá convidada para vir outras vezes. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que muitas pessoas, né, consigam ser tocadas, né, e queiram abrir essa nova porta para se conhecer, né, e para se cuidar cada vez mais. Tá certo. Nós vamos deixar o @ da Gabi aqui na legenda.
E quem quiser pode chamá-la no direct, marcar sua consulta. E vamos encerrando mais um programa BioHomo, agradecendo todos que estão conosco. Agradecendo aos meus apoiadores, Maison Berrino, doutora Carolina Hors e doutora Bruna Ruas Irala. Um beijo e até o próximo programa BioHomo.